Acho que caiu. O inimigo tá furioso. Do Isso caminho é só. Melkor. Melkor está furioso. Melkor. Boa noite, meus benditos! Vocês estão ouvindo o Bendito Podcast. Meu nome é Guilherme Alves e há algo de bom nesse mundo e vale a pena lutar por isso. Olha Com aí! essa frase do Samwise Gamgee, nós começamos o nosso episódio número 38, A Bendita Jornada. E eu não estou sozinho. Você que já abriu o microfone, fala aí, Isra. E aí, pessoal, que é Israel, and you shall not pass desse episódio sem ser extremamente tocado e compartilhar com seus amigos, tá bom? You shall not pass! Meu Deus, arrepia até a alma essa cena. E não estamos sozinhos também, estamos aqui acompanhados de mais um, o Hobbit do Bendito Podcast. E aí, meus benditos, tudo certo? Beto aqui falando que o mago nunca se atrasa, Frodo Bolseiro, e nem se adianta. E chega exatamente quando pretende chegar. Eu vou usar isso da próxima vez que eu chegar atrasado pra mestrar RPG. 100% de certeza que eu vou fazer isso, vai ser a minha melhor desculpa. Com certeza. E como vocês já devem ter percebido, o tema de hoje é mais do que especial. Nós vamos falar sobre o Senhor dos Anéis. Mas antes, parou. Momento jabá. Momento jabá absurdo. O que foi isso? Oh, desculpa aí, Nerdcast, por favor, não nos julguem por plágio, não nos condenem. Israel, o que foi isso? Ô, velho, vocês não escutam o Nerdcast, não? Como assim? Eu escuto o Nerdcast, mas eu nunca tinha visto isso. Ah, velho, não. Vocês não conhecem o Jovem Nerd, tá bom? Ai, no momento jabá de hoje, gente, a gente queria falar pra você, assim que terminar de ouvir esse episódio do Bendito Podcast, você procurar no seu Spotify Eric Luthier. Eric é daqui do Bendito, você com certeza sabe quem é, porque Eric é mais conhecido do que Banana na Feira. E ele lançou essa semana o seu primeiro single no Spotify. Gente, é muito bom. Eu tô viciado em ouvir Sobre o Mar. Olha, pense na pegadazinha boa que essa música tem. Super good vibes. E uma letra espetacular, gente. Ouçam a música Sobre o Mar, do Eric Luthier. É isso aí, Momento velho. jabá absurdo. É assim? Foi isso aí. Boa, Guilherme, você já pegou, já. Eu peguei o espírito da coisa. Mas sim, voltando aqui ao tema do episódio, momento solene, finalmente, estamos entrando em solo sagrado. O episódio de hoje é sobre o Senhor dos Anéis. Finalmente. Pô, eu acho que esse aí é um dos temas mais pedidos, né? Desde que a gente começou o Bendito Podcast. A gente sempre quis fazer algo especial, né? Com todos os livros e tal. Por isso que demorou tanto para sair esse tema. Mas a gente teve uma oportunidade agora maravilhosa de falar sobre isso com o anúncio, né? Não o anúncio, mas com a chegada, né, da nova série da Amazon, né? Os Anéis do Poder vai se passar justamente nesse universo aí do Senhor dos Anéis. Então, nada melhor que a gente fazer um rewind, né? Uma lembrança, né? Lembrar aquilo que é o Senhor dos Anéis e conversar um pouco sobre essa obra, né, Gui? Se você viveu numa caverna e nunca assistiu O Senhor dos Anéis, essa é a sua oportunidade de ter um primeiro contato com a série. A gente vai conversar sobre ela aqui, obviamente nós vamos falar spoilers. Veja, o livro tem o quê? Trocentas de anos, é muito antigo. Não é mais spoiler, né, assim? Então já não conta mais como spoiler. Os filmes têm mais de 20 anos, então assim, ó, sinto muito. Mas é uma boa introdução à temática. Isso aqui, esse episódio. Um pensamento aleatório, certo? Um parênteses gigantesco que eu vou abrir aqui. E parando pra pensar,
vai ter gente, maioridade, ouvindo esse podcast, e que é mais nova do que os filmes que a gente tá conversando. Pô, Eu acho que o verdade. Israel. Eu sou, né? Tu é? Meu Eu Deus, sou Israel. 2001, o filme saiu quando? Foi... Ah, não, vai. O filme foi 2002. É, Tá O valendo, primeiro tá filme valendo. foi em 2002? Não. Eu acho que... Não, o a Retorno Sociedade do do Rei foi Anel é mais 2002. antigo. A Sociedade do Anel acho que é no 2000. Deixa eu conferir aqui a Deixa eu data. ver. A Sociedade do Anel, filme... 2001. olha aí, exatamente. Nasci É. justamente no ano de lançamento do primeiro filme de Senhor dos Anéis. Ah, É. o livro, né? No O livro livro é dos aí... anos 50. Mas aí, eu acho que esse episódio é bom justamente, a gente vai talvez focar um pouco mais nos filmes, né? Eu acho que é aquilo que todo mundo tem mais acesso. Óbvio que, como o Guilherme disse, né? Um solo sagrado, falar de Senhor dos Anéis é mexer num tema aí, né? Muito complicado, porque tem uma galera que é apaixonada, fissurada nesse universo de Tolkien. Você tá... Olha, eu preciso aqui me acusar. Eu confesso que eu sou louco por Senhor dos Anéis, assim. Essa temática é... Veja, na sala da minha casa tem, assim, uma prateleira. Na prateleira tem uma foto do meu casamento e a trilogia do Senhor dos Anéis. É esse nível, sabe? O primeiro presente que eu dei pra minha esposa, quando a gente tava nem namorando ainda, foi um livro do Tolkien. Olha aí, Eu tipo, sou grau de prioridades, né? eu Casamento, sou, logo depois. eu sou o tipo de fã que na época dos fóruns fazia parte do fórum do Senhor dos Anéis, inclusive um beijo pra todo mundo do Valinor. E o tipo de fã que ficou com raiva quando lançou a nova tradução que mudaram palavras e mudaram o plural da palavra orc. No lugar de orcs ficou orcs. E parece que não tem diferença, mas tem. Meu Deus, que nível de nerdola. Assim, pra mim, soa a mesma palavra exatamente. Pra mim também, eu não notei nenhuma diferença. Então é tipo isso. Quem reclamou que quando mudaram o plural de anões para anãos. Eu sou esse tipo de fã que decorou o poema na tradução antiga. E até hoje fica confuso quando vê os livros novos com as traduções novas. E eu fico, tá errado, tá errado. E Maria fica, tá bom, meu filho, tá bom, meu amor, tudo bem. Caramba, Guilherme, eu espero que essa igreja não saiba disso, tá? Porque. Eles sabem muito, porque no sermão de Natal do ano passado eu abri falando sobre o Senhor dos Anéis. E Meu agora tem Deus. uma legião de fãs lá. É isso, né? Apenas. Mas vamos dar continuidade aqui ao episódio. Vergonha alheia à parte, né? Guilherme passando vergonha à parte. Mas Tolkien, ele é o autor de Senhor dos Anéis, né? Quando a gente fala sobre o Senhor dos Anéis, se você não sabe, nunca teve contato com a obra, é uma série de livros que foi lançada por um autor chamado J.R.R. Tolkien. Ele publicou o primeiro livro por volta dos anos 50. Na verdade, antes de ele publicar Senhor dos Anéis, ele publicou O Hobbit. É uma aventura que se passa antes, digamos assim. Depois vem O Senhor dos Anéis e depois vieram outras obras. A maioria foram publicadas depois que ele morreu, porque ele era absurdamente perfeccionista e nunca terminava os livros. George R.R. Martin tá aí pra dizer que ele tá fazendo escola. Pô, Então... é legal. É muito legal a história do Tolkien, porque eu recentemente vi um filme biográfico dele. muito bom. Que é esse nome, inclusive, é Tolkien. E ele mostra justamente isso, que o Tolkien, ele já no início lá da sua graduação, se eu não me engano, em letras, em filologia, não sei em específico, mas era nesse ramo de letras, né? E ele já criava as suas próprias linguagens, tudo isso que seria um arcabouço, não, mas faria parte, né, do universo de Senhor dos Anéis. Então, tipo assim, o cara, ele sempre teve essas ideias, assim, piradonas, e bem depois, com idade já bem avançada, que ele colocou isso no papel e fez o Hobbit, né? Isso é muito massa, porque mostra que o cara realmente é um gênio, assim, sabe? É diferenciado. E já nesse tempo, ele, junto com outros autores, participa de um clube, né, que é o Inklings. É um clube super importante, que dentro desse clube também é onde ele vai firmar a amizade dele com o C.S. Lewis, que escreve Nárnia. Eles vão
discutir, assim, eles vão trocar manuscrito, é uma doideira. Essa história deles, e aí mostra um pouquinho sobre como ele era perfeccionista, porque uma das brigas que ele pega com o Lewis é por conta de escrita, né? Assim, do que é que eles estavam escrevendo. E aí eles vão entrar numa discussão sobre isso, assim, mas que é muito interessante, assim, de como um vai apoiando o outro, e até ele toca um pouco nesse ponto, né? Do incentivo que ele recebeu para lançar finalmente o Hobbit, e aí depois que lançou, que o livro durou, ele dá prosseguimento, né? De um buraco no chão vivia um hobbit, nossa. É isso. Tolkien, ele revolucionou, gente, aqui. Eu não pense que aqui é rasgação de seda de fã, mas ele literalmente revolucionou a forma como se faz fantasia. Eu acho que hoje não tem um autor de fantasia, de ficção fantástica, principalmente, que não beba de Tolkien. Então, J.K. Rowling já comentou sobre isso, George Martin já comentou sobre isso, Rick Riordan já comentou sobre isso. Todos eles dizem que beberam de Tolkien. O próprio D&D, né? A gente estava falando de RPG, eu acho que antes de começar o episódio, não sei se foi antes ou durante, mas o próprio D&D, ele vem da Terra-média. Veja que o sistema de D&D, ele é uma aventura lá com o elfo, o homem, o anão. Inclusive teve um rolê burocrático aí, porque eles colocaram hobbits, e não pode porque a palavra hobbit é registrada pela família do Tolkien, então eles tiveram que trocar por halfling. Então, mas a questão é essa. Tolkien mudou o mundo da literatura e da fantasia. E o mais importante é que ele fez isso pra glória de Deus, que era um cristão. Olha aí. Plot twist, né? É muito louco a gente ver isso, né? Com esses autores como C.S. Lewis, como Tolkien, figuras assim que, vamos dizer que de certa forma conquistaram o mundo, né? São conhecidos internacionalmente, mundo afora, há anos, são pessoas extremamente relevantes no mundo da literatura. Saber que esses cidadãos, né, essas figuras eram cristãos, é um negócio muito louco, assim, porque, pô, velho, é um negócio que a gente sempre falou aqui no podcast, do preconceito que esses livros de fantasia sofreram pela ala evangélica, e ver que, isso não faz sentido, né? A gente tem talvez dois dos maiores expoentes da fantasia sendo figuras cristãs, né? Assumidamente cristãos, e produzindo obras sensacionais, assim, sabe? Não, e assim, e propositalmente imprimindo valores cristãos nas obras deles. Eles falavam sobre isso, uns mais explicitamente, outros menos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como o Tolkien ele vai pincelando isso nas obras dele, mas tá tudo lá, assim, ele não deixa de botar, não deixa de apropriar disso. E, assim, não é só um cara que é crente e escreveu um livrozinho de fantasia. Tipo assim, o cara, e não dá pra você escrever sobre fantasia sem passar por ele, assim, não dá. Exato. E assim, outro parênteses, foi mal. Mas uma galera que é mais ou menos contemporânea deles, que também é super famosa, a galera da distopia, o H.G. Wells. Tipo assim, você vê que os grandes nomes da literatura no mesmo período eram assim, elogiavam os caras. Falavam que os caras faziam um trabalho muito bem feito. Então, até hoje Tolkien e Lewis, eles transitam fora dessa bolha cristã. Poxa, Nárnia foi lançado os filmes pela Disney, poxa. Numa época em que se falava que a Disney tinha pacto com o diabo. Aslan tava lá, ressuscitando, rachando a mesa de pedra e fazendo todo mundo chorar. O que dizem então de Senhor dos Anéis? Que é uma das obras mais premiadas da história do Oscar. E, ainda assim, uma obra assumidamente cristã. E a gente já entrou na parte dos filmes. Isso. A gente já entrou aqui na parte dos filmes, né? A trilogia cinematográfica, ela veio depois, mais recentemente, nos anos 2000. O primeiro filme foi lançado em 2001 para 2002, sob a direção do Peter Jackson.
gravado grande parte na Nova Zelândia e é uma obra primorosa, assim. O pessoal disse que é uma das maiores adaptações, assim, né, de livro. Sim, sim. Uma das mais fiéis, né? Uma das que conseguem passar melhor o sentimento que você tem ao ler o livro e assistir o filme. É quase a mesma coisa, né? O pessoal fala isso. Bolinho. Se você for assistir, eu recomendo que assista a versão do diretor. A versão estendida, né? De 4 horas. 4 horas cada filme. 12 horas de filme, mas que valem a pena cada minuto. O que falar da trilha sonora desses filmes? Israel, meu Deus do céu. Inclusive eu tô escutando aqui nesse momento pra gravar o podcast, velho. E é de arrepiar, sabe? Desde o começo, assim. A gente tava comentando sobre a trilha sonora do Condado, que fica na sua cabeça de uma maneira, assim. E passar muito sentimento de tipo, estar em casa, sabe? De paz, tranquilidade. Muito aquilo que é o Condado, né? Que é o que os hobbits, eles vivem, né? É surreal como casa, sei lá, você começa a escutar e se você já assistiu o filme, vem na mesma hora, assim, a imagem do que tá acontecendo na sua frente. Assim. O trabalho do cinematográfico, assim, foi muito primoroso, tanto de qualidade técnica, porque, assim, a gente tá falando de um filme dos anos 2000. E você vai assistir o filme, obviamente, algumas cenas elas vão ter o CGI meio esquisito, vão normal. Assim, é muito bem feito. Os orcs, velho. Eu tinha medo daquele maluco. Demorei pra assistir Senhor dos Anéis porque eu tinha medo dos orcs. Caramba. Cara, se a gente pensa que filmes são, como por exemplo, filmes horríveis, são contemporâneos ao Senhor dos Anéis, e Senhor dos Anéis tá lá, aquela cena do grande portão, sabe? Do Argonath, que são aqueles dois seres, aquelas duas estátuas gigantescas dos reis do passado. Sim. Nossa, gente, aquela cena é linda. Linda. É fora de série. É muito bem feito, principalmente pra época. Eu acho que os efeitos especiais de Senhor dos Anéis envelheceram muito bem. Eles estavam à frente da sua época. Com certeza. Hoje mesmo eu tava reassistindo os filmes. E você não sente, sabe, aquilo que claramente é um filme gravado nos anos 90. Não, você não consegue ver isso. Você vê que é um filme que ele consegue se equiparar a muito filme que sai hoje em dia, inclusive. Como o Betinho falou, tem algumas situações, eu lembro especificamente do momento que eles estão lá na mina, se eu não me engano, e aí eles encontram com um troll da caverna, né? Aí você olha pra aquele troll assim, ele é um pouquinho esquisito e tal, mas, pô, se você vê, a Marvel tá soltando She-Hulk aí com o CGI todo cagado, né? E pleno 2022, né? Os Anéis dá de 10-0 em qualquer produção da Marvel depois de Shang-Chi. Eita, botou o dedo na ferida. Homem-Aranha foi bonito também. Homem-Aranha foi antes ou depois de Shang-Chi? Deixa eu nem lembrar agora. Homem-Aranha foi bonito também, pronto, depois de Homem-Aranha. Eu sei que tá difícil. A Marvel tá difícil. Não quero nem falar sobre isso, senão eu vou começar a falar aqui sobre Doutor Estranho, sobre a Wanda doida. E eu ainda não digeri isso. Eu ainda não digeri a Daenerys doida, eu vou digerir a Wanda doida. Tenho estrutura pra isso. E falando em... Eu vou jogar aqui a responsabilidade no podcast, hein? Tem que ter episódio sobre House of the Dragon em Game of Thrones. House of the Dragon. Eu acho que a gente já botou isso na pauta, mas eu não tenho certeza. Eu vou só jogar, assim. Não, eu consigo imaginar já Pedro Rubens editando esse episódio aqui, já tremendo assim, louco pra falar sobre House of the Dragon, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Então é isso, gente. Senhor dos Anéis é tudo isso que a gente tá falando. Se eu não me engano, foram 11 Oscars, né? Aproximadamente muitos. Aproximadamente muitos. Deixa eu ver. 4, 8... 12 Oscars. É até hoje uma das produções mais premiadas da história do Peladão Dourado.
Mas vamos começar a entrar na narrativa em si, nesse universo do Senhor dos Anéis, né? Explica aí, Gui, mais ou menos o que se trata, né? Como se inicia, né, essa série, né, essa trilogia de filmes. Um grupo de amigos recebem uma missão da pesada. É bem isso. Um grande mal despertou depois de anos adormecido e deseja escravizar o mundo, acabar com a liberdade, acabar com a vida. E um mago, que na verdade é uma espécie de ser celestial disfarçado, coloca a missão de salvar todo o mundo na mão de um grupo de pequenos, improváveis hobbits. Eles acabam formando uma comitiva e agora precisam atravessar o mundo para levar a guerra até a casa do inimigo e ali derrotar o centro do seu poder. Um simples anel de ouro, porém amaldiçoado. Caramba, quando o cara é mestre de RPG, né, ele já narra assim, já é automático, sabe? Rola um D20 aí, por gentileza. Mas assim, é basicamente isso que o Gui falou. Mas eu acho que é bem legal para citar o pessoal que não tem ideia sobre Senhor dos Anéis. Da onde vem esse nome, né? Basicamente, o início da história. Inclusive, no primeiro filme tem essa sequência, né? Que é explicando sobre esses anéis de poder, né, Gui? Fala aí melhor sobre eles. Sim, até porque os Anéis de Poder estão no coração da narrativa, estão até no título, né? Exato. Inclusive a série da Amazon que vai lançar agora é justamente sobre isso. Uhum. Se chama Os Anéis de Poder. Porque durante a Segunda Era, que era a Era Gloriosa dos Homens, seres poderosos decidiram forjar anéis que iriam fortalecer os seus poderes. E um dos seres que forjou esses anéis foi o próprio Sauron. Que é o Senhor do Escuro, o vassalo, digamos assim, do grande Senhor do Escuro. Se o Senhor do Escuro fosse o diabo, ele seria o Beelzebub, digamos assim. E ele forja 3 anéis para os elfos, 7 anéis para os anões e 9 anéis para os homens. Isso dados aos reis. Os 3 reis elfos, aos 7 senhores anões e aos 9 reis dos homens. Acontece que isso era uma armadilha, porque ao mesmo tempo que ele fez isso, ele forjou um anel. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos reunirem na escuridão aprisioná-los, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. E ele faz isso justamente nessa intenção, de poder controlar esses reis e se tornar o rei dos reis. Ele não tem sucesso com os elfos, ele tem sucesso glorioso com os homens, ao ponto de transformar os reis homens em seus Nazgûl, e ele tem sucesso com alguns dos senhores anões. Só que ele foi derrotado durante a Primeira Aliança, e o seu anel, onde ele colocou a maior parte do seu poder, foi cortado por Isildur, rei dos homens. E na hora de destruir o anel, Isildur não teve coragem, porque o anel o seduziu. A história se passa, nesse caso, no futuro, quando o anel é reencontrado e quando Bilbo o Senhor Baggins. Exato, e o Senhor do Escuro desperta e deseja ter o seu anel de volta para completar a sua missão de reconquistar o mundo. Exato. E aí quem encontra esse anel, como eu falei, é Bilbo Baggins, né? Bilbo Bolseiro, que ele é, na cronologia, na verdade, o protagonista do livro que veio antes do Senhor dos Anéis, que foi o Hobbit, né? E nos filmes, na verdade, essa adaptação veio posteriormente, né? Acho que em 2010, por aí, mais ou menos. Não lembro. É bem recente. Não é tão antigo, não. E aí o Bilbo Bolseiro, que é um Hobbit, né? O Hobbit, eles são essas criaturas tipo anões, vamos dizer assim, só que ainda menores que uns anões normais. E eles têm, né, pelos nos pés, né? Eles são figuras assim que fogem de qualquer tipo de ameaça, de aventura. Eles gostam de viver ali na tranquilidade, no condado, se alimentando, vivendo uma vida tranquila.
E o Bilbo Bolseiro é, se eu não me engano, um dos primeiros que foge, né, disso aí. E aí ele passa pela aventura do Hobbit, né, junto com a própria figura do Gandalf, que a gente vai falar mais pra frente. E aí o que acontece? No Senhor dos Anéis, no filme que a gente tá tratando, o Bilbo Bolseiro ele já passou por todas essas aventuras e encontrou com esse, o Anel, né? O Anel único, mais poderoso de todos. Acontece que esse Anel, ele acaba tentando, né? Toda pessoa que pega ele, que tem acesso a ele, e de certa forma levando ele ao mal, né? A praticar o mal e a viver dependente do poder desse Anel. E eu acho que essa já é uma das primeiras analogias que a gente pode fazer aqui, né? De como o Anel é uma clara referência à narrativa do pecado aqui, né? É algo que traz um aparente poder, mas que em troca disso cobra muito de quem usa, né? E o Anel ele cobra muito do Bilbo Bolseiro. O Bilbo Bolseiro, apesar de ele não envelhecer, ele começa a se tornar uma pessoa violenta, né? Ele começa a ficar muito ansioso em relação ao Anel e tudo mais. E aí a narrativa começa com isso, com o... Ai, meu Deus, o nome do mago. O Gandalf chega no condado, que é onde os hobbits ficam, pro aniversário do Bilbo Bolseiro. E aí ele já nota de primeiro que existe alguma coisa de errado com o Bilbo Bolseiro. E tem lá o aniversário, o Bilbo tá fazendo um aniversário, uma comemoração, e para usar daquele momento para simplesmente ir embora do condado, né? E aí escrever o seu livro das suas aventuras e tudo mais. Ocorre que, como o Guilherme disse, nesse meu tempo tá tendo toda a treta, né, do Sauron em busca do seu anel e tudo mais. E aí entram as figuras do Sam, do Frodo e dos outros dois Merry e Pippin, dos outros dois hobbits, que são hobbits também, né, que nunca saíram do condado, né, e tudo mais. E aí acaba que o Bilbo, o Gandalf, na verdade, descobre que o Bilbo tá com o anel e vê o perigo disso, né, as consequências que pode trazer, e faz de tudo para o Bilbo largar o seu anel. O Bilbo larga o anel, vai embora do condado, e acaba que o anel ele fica na responsabilidade do Frodo, né? Que é esse outro hobbit aí que vive no condado. E acaba que é aí que surge toda a narrativa. O Frodo precisa tomar conta desse anel. E ele está sendo perseguido pelas criaturas de Sauron, pelos espectros e tudo mais. E é isso, né? A narrativa ela vai se desenvolvendo. E até o ponto que o Frodo ele vai encontrando aliados, né, que vão se juntando a ele até se formar aquilo que dá nome ao primeiro filme, que é a Sociedade do Anel, que são esse grupo de amigos, né, que juntos vão fazer essa missão extremamente perigosa de carregar e destruir o Anel para sempre, para acabar com esse ciclo de maldade, de manipulação que o Anel ele causa sobre qualquer tipo de criatura. Espetacular. Poder de síntese, resumiu 4 horas. 4 horas de filme aí resumido. Vocês dois. Tá, mas vamos começar a falar aqui sobre as nossas experiências. Vamos, assim, a gente já introduziu o pessoal, agora você provavelmente sabe o que é o Senhor dos Anéis, se você não sabia, agora você sabe. Mas vamos falar um pouco da gente. Eu já falei um pouco de mim, né, da minha experiência com o Senhor dos Anéis, de como eu sou fã e enfim, mas eu queria ouvir de vocês. Como vocês conheceram o Senhor dos Anéis? Eu queria dizer que eu conheci através de um DVD pirata que meu pai comprou. Daquele DVD, que era R$2 e vinha 3 filmes no mesmo DVD. Aí ele comprou um DVD desse pirata que vinha os 3 filmes do Senhor dos Anéis. E eu coloquei pra assistir, e eu assisti sozinho no quarto dele, e foi horrível, eu dormi, depois de 20 minutos de filme, eu acho. E depois eu desisti e disse, eu vou assistir Harry Potter que é melhor. Eu era criança em minha defesa, mas depois eu decidi voltar e tentar de novo, e então eu me apaixonei. E daí foi só ladeira abaixo.
Daí pra frente foi só pra trás. Uhum. E vocês? Por incrível que pareça também, como eu sou mais novo, né? Eu só assisti O Senhor dos Anéis com a idade um pouquinho mais avançada. Não faz tantos anos que eu tomei a coragem, né? De enfrentar aquelas longas 4 horas que todo mundo falava. Eu tive contato anterior, né? Tinha primos, pessoal da família que assistia, que gostava muito. Mas eu nunca tinha parado para assistir tudo, para realmente focar, entender e tal. E aí eu lembro que teve um belo dia que eu falei, não, vou ver, todo mundo fala tão bem. E aí eu lembro que eu assisti o filme em 2 dias, na verdade, foram em dias separados. Mas assim, quando terminou, eu falei, cara, surreal, sabe? Tipo, é um universo que ele te cativa e ele é muito rico, sabe? Tipo, a gente tentando fazer a síntese aqui do primeiro filme, ainda assim ficou muito longo, porque tem muitos detalhes, são muitos personagens, existe toda uma mitologia, né, prévia àquilo que está acontecendo no filme. Nos livros a gente vai ter o Silmarillion, né, que vai narrar um pouco da criação desse universo. Então, é um universo muito rico, né, que existem suas próprias línguas, suas próprias raças, né, suas próprias localidades e tudo mais. E, velho, quem gosta de fantasia, quem gosta de história mesmo, de ouvir uma boa história, Senhor dos Anéis, foi um prato cheio, sabe? Ele me conquistou logo, assim. E encheu os meus olhos de curiosidade para ver logo os outros 2 filmes, que também são sensacionais. Basicamente, foi assim o meu primeiro contato. Cara, o meu primeiro contato foi bem novo, assim. Eu era muito novo quando lançou os filmes. Então, eu não cheguei a vê-los no cinema, nenhum dos 3. Mas eu lembro de, por frequentar o cinema, uma tia minha, ela costumava... Eu não morava em Recife, né? Eu morava no interior. E aí, quando a gente vinha pra Recife, essa tia minha costumava levar a gente pra assistir Harry Potter. E aí eu lembro de, algumas das vezes, tá passando trailer de Senhor dos Anéis. Ou de ver o cartaz e ver umas coisas assim, caramba, que negócio bonito. Eu lembro de coisas parecidas também. Eu lembro de ver as chamadas. Depois isso vai aumentando, né? Comecei a ver nas locadoras perto da minha casa. Eu acho que a primeira vez que eu assisti foi de locadora, assim, de ter alugado, não dei prosseguimento. Porque eu era muito novo também, então foi meio que essa experiência do guia, assim, vou pra Harry Potter, que Harry Potter é mais legal, assim. Foi muito grande, é muito chato. E aí eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, acho que era isso, eu tinha uns 12 anos, em 2009, eu resolvi baixar os Anéis pra eu assistir. E aí todo aquele rolê de baixar filme em 2009, 2010, né, que você ia por lugares esquisitos da internet. Saía de manhã pra ir pra escola, botava o filme pra baixar, tipo, aí você chegava, ia fazer suas coisas, tipo, 8 horas da noite o filme ainda tava baixando, um caos. Pra assistir no outro dia, né? No Emule, cara, no Emule. Deus, esse Emule é antigo, tá? Aí só os raízes que conhecem. E aí, quando eu assisti, eu lembro que, tipo assim, eu baixei os 3, eu assisti quase que na sequência, assim, eu acabei um, já engatei no outro, assim, nas férias que eu tive, e minha mãe é assustada, assim, porque eu passava o dia olhando pra tela do computador assistindo esse filme, né? E, assim, eu sou uma pessoa muito impressionada. Minha mãe fala isso, que eu tenho muito pesadelo. Eu tinha mais, né, quando eu era mais novo. E aí ela não gostava muito porque eu assistia o filme e eu tinha pesadelo, assim, instantaneamente. Mas continuava assistindo, assim, assisti os 3, aí depois assisti a versão estendida, quando eu tava um pouco mais velho, assim, facilitava o acesso. E aí me apaixonei, velho. Incrível. E aí eu ganhei, ano passado, eu ganhei os livros. E aí eu comecei a ler, eu comecei pelo Hobbit. Maravilhoso. Excelente escolha. E aí eu fui na sequência que todo mundo me falou, que é o Hobbit, Senhor dos a Anéis, trilogia do Senhor dos Anéis e depois o Silmarillion. Ainda não terminei Senhor dos Anéis, assim, mas tô no caminho. Eu acho que essa sequência é a melhor porque a Tolkien, ele inventou uma linguagem antes de escrever a história.
O Senhor dos Anéis, as línguas que existem lá são línguas faláveis. Não todas necessariamente, mas as principais, como Quenya, o Sindarin, são línguas faláveis. E aí, quando a gente tem o contato, por exemplo, com o Silmarillion, até eu falar o nome do livro já é difícil. Porque o livro ele é rico em Sindarin. Ele é um livro rico em uma linguagem tolkieniana mais difícil, né? Mas o Hobbit é muito mais palatável, que é um livro, entre aspas, infantil. O Hobbit é pra ser um livro infantil. Embora pra mim não tenha nada de infantil. Ele é tão infantil quanto Nárnia. Eu acho que Nárnia é até mais de boa, tá? Ele é muito bom, pô. Tu é doido, velho. E aí o Senhor dos Anéis, ele dá uma elevada, ele sobe um pouco mais o nível da coisa, mas ainda é facilmente inteligível. E o Silmarillion é pra quem já tá muito familiarizado com o jeito do Tolkien de escrever, de se expressar e colocar umas palavras do lado que você não vai entender, ou você vai entender pelo contexto. Eu não sei se você teve a mesma experiência, Betinho, mas a primeira vez que eu li a Elbereth e o Tonio, eu fiquei, o que esse cara tá dizendo? Eu acho que é na primeira página do Hobbit ou do Senhor dos Anéis, que os hobbits estão escondidos, assim, eles veem um grupo de elfos passando pros Portos Cinzentos. E aí ele narra que um dos elfos está cantando isso. Um dos elfos está cantando. Eu não lembro, eu não lembro que livro é, mas eu lembro da cena da literatura, assim, e eu acho muito legal como... É porque eu tive uma questão com isso, que foi... Eu li os livros de Game of Thrones antes de eu começar a ler Senhor dos Anéis. E o Martin, ele bebe muito dessa questão do Tolkien, de botar muita música, muita poesia dentro do livro. Ele acaba não indo muito para a criação de línguas, né? Mas assim, dessa estruturazinha narrativa e se utilizar desses outros artifícios, ele bebe bastante. E aí quando eu peguei Senhor dos Anéis, eu já estava levemente acostumado com no meio da narrativa ter uma poesia, assim, que faz parte daquilo, mas ele não lhe dá muito tempo para explicar o que é. O Martin, ele usa muito o Alto Valeriano, eu achei isso incrível. Que eu vi que ele escreveu muita coisa sobre isso também, né? Mas como eu só li o primeiro livro do Martin, eu não sei. Ele escreve, mas ele não usa tanto, não. Assim, o que ele usa mais de artifício é falar, tipo, eles estavam conversando em Alto Valeriano. E aí ele joga. A não ser que tipo assim, algumas coisas que ele usa, ele, tipo assim, ele não quer que você saiba exatamente o que tá escrito, assim. Ele quer fazer aquele joguinho que ele faz na série também, de, tipo, dois personagens conversando numa língua, pro terceiro não entender. Ele usa isso, porque é o tipo de narrativa, né? É um parentezinho, né? Mas é porque o Martin usa a narrativa de personagem ponto de vista. Então, quando você tá lendo o capítulo, você tá dentro da cabeça do personagem. Aí essas coisas acontecem. Inclusive, se você for assistir Senhor dos Anéis, assista legendado. Mesmo que você esteja assistindo dublado. Mesmo que for dublado, coloque legendas. Porque no meio do filme a galera vai começar a falar em Sindarin e você vai ficar perdido. Tá? Mas, qual a cena favorita de vocês da trilogia? Eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta, porque a cena do Gandalf caindo, assim, do Gandalf lutando contra o Balrog, na verdade, é espetacular, mas a cena do exorcismo do Rei Théoden me arrepia até a alma. Verdade. Quando o Gandalf ele tá lá diante de Théoden, Théoden tá possuído por Saruman, e Théoden olha para ele e diz: "Você não tem poder aqui." E ele joga a capa assim, e o brilho, a cara de pânico de Théoden e a cara de pânico de Saruman. Aquela cena é espetacular. Inclusive porque ela não tá no livro. Pelo menos não daquela forma. No livro é apenas um diálogo. No livro, Gandalf ele chega lá, ele olha para o cara, ele fala alguma coisa para ele bota a mão passa a mão assim, seja livre, e o cara fica bom. Não tem aquele embate. Então, assim,
por falar de cena mesmo, eu acho que essa, em termos de Peter Jackson, essa é uma das melhores, na minha opinião. Talvez a melhor. O que é que vocês acham? Pô, difícil também a pergunta. São 3 filmes, e 3 filmes muito longos, né? Que tem muita coisa, muitas cenas incríveis. Realmente, essa cena do Gandalf caindo com o Balrog, ela é muito boa, velho. É muito massa, né? Esse embate dos dois é muito legal. Mas eu acho que existe uma cena específica, agora eu não vou lembrar qual é o... é logo quando o Gandalf ele volta, né? Ele volta branco, né? Pra salvar... Eu não lembro a cena específica agora, Guilherme. Como é que acontece? É a cena que ele se revela na floresta? Isso. Na floresta dos Ents. Isso. Eu acho ali também muito massa, impactante o retorno do Gandalf ali, salvando todo mundo, tá? O massa é que a gente é levado pelo Tolkien a acreditar que vai dar uma merda terrível, porque os Ents, eles olham para os meninos e dizem assim, eu não sei o que são vocês, mas eu vou levar vocês para o Mago Branco, ele vai saber como lidar com vocês. E os meninos estão lá na mão do Barbárvore e tipo, a gente diz assim, meu Deus, eles vão pra mão do inimigo, vai morrer todo mundo. E de repente eles veem as vestes brancas e o brilho resplandecendo e... Gandalf. Uau. Sim. É muito legal. Eu tenho minhas dúvidas, cara, quais são minhas cenas favoritas. Mas eu acho que tem duas, assim. Não exatamente pelo significado delas, mas porque eu sou uma pessoa muito visual, então eu acho elas muito bonitas, assim, de assistir. Que são as cenas do pântano. Eu acho toda esse arcozinho deles... É um pântano, né? Eu tô viajando. Sim, é o pântano que precede, né? A chegada a Mordor. Isso, o pântano. As cenas do pântano, assim, pra mim elas são muito bonitas, assim, elas são muito profundas. E a cena da batalha na cidade, eu vou só lembrar que filme que é. Eu acho que é a cena da batalha pela cidade. Eu acho que é essa Cidade do Anel. A batalha de Gondor? Que é que o bichinho lá morre. Ele morre toda vez, na primeira coisa. Peraí. O Ned Stark. Não, o Ned Stark morre no primeiro filme. Ele morre no primeiro filme Aí tem o irmão dele, né? Na Batalha da Floresta. Da floresta. E aí no final desse filme tem uma batalha numa cidade. Não, o filme filme termina então na eu tô confundindo com Hobbits. O filme termina na floresta. Então não, essa, tá. Voltei agora ao foco, eu confundi os filmes. Final, gente. Porque é muito filme, os filmes são muito grandes. São 6 filmes. É a cena da batalha na floresta, que tem a morte do Ned Stark, que eu sempre chamo ele de Ned Stark. Boromir. E o pior é que eu conheci ele como Boromir. Aí quando eu fui assistir, eu disse assim, o que é que Boromir tá fazendo aí, rapaz? Ele se perdeu. Quem conheceu o primeiro God se chama de Ned. O pior é que eu conheci primeiro Senhor dos Anéis. Mas, enfim. Inclusive, Betinho, uma coisa interessante é que a cena do pântano, que tu dissesse que gosta, ela... Tolkien escreveu ela baseado na experiência que ele teve nas trincheiras durante a Primeira Guerra. Então, assemelha bastante. Todo aquele cenário é uma trincheira gigante. Então, os cadáveres afundados na lama, tudo aquilo é bem do trauma do Tolkien. Tanto que o pântano é descrito no livro como um cenário de guerra, um cenário de uma batalha que já aconteceu. E é bonito, assim, velho. E a cena da floresta, porque eu acho que essa é um pouco mais pelo significado, assim, do que só pela beleza da cena. Apesar de que eu acho que é uma cena muito bem feita, assim, tanto de efeitos visuais práticos quanto de fotografia. Mas o arco de redenção do Boromir nessa cena, ele é bonito, assim. Ele me marcou bastante de ter um personagem incrédulo e não tava 100% naquilo, mas
ele chega no momento que ele vai entregar pra jornada, assim, né? Que ele vai depositar a confiança dele naquilo. Tá, mas qual o personagem favorito de vocês? Cara, eu vou ficar com o Aragorn, velho. Eu acho que o Aragorn ele é muito completo. Ele é um personagem, assim, que é muito motivador, sabe? Tipo, o discurso dele ali no terceiro filme, meu Deus, que coisa linda. É de emocionar. Eu fico com ele. E também o Sam. Nossa, o Sam... Assim, ele toca no coração, assim, sabe? Eu tava revendo o primeiro filme hoje. E tem a cena que o Frodo, ele resolve ir embora, né? De deixar o pessoal e fazer a jornada ele por si só. E ele pega um barquinho no rio e tal. E na hora que o Sam, ele vê o Frodo indo embora, ele tenta ir, ele começa a nadar, só que ele não sabe nadar. E ele começa a afundar, pô. A gente pensa que o Sam vai morrer ali. Sendo que, tipo, ele não quer voltar atrás da promessa que ele fez de ajudar o Frodo a carregar o anel, sabe? Isso é muito legal, ver esse companheirismo do Sam, ver o quanto ele é essa figura que não volta atrás com sua palavra, né? Tipo Naruto, assim. Eu não posso carregar o anel, mas eu posso carregar o Senhor. Nossa. Tá. Cara, tem gente que vai reclamar do Sam, entendeu? Não tem condições. Não, como assim? Tem gente que não gosta dele, velho. Quem? Meu Deus! Na verdade, eu sempre vi uma movimentação na internet de gente dizendo que Sam é o verdadeiro herói do Senhor dos Anéis. Eu discordo, mas eu entendo quem diz isso. Pô, o Frodo, ele também é uma figura muito peculiar, né? Eu acho que, assim... acho que na primeira vez que eu vi o filme, um pouco sem muita atenção, eu julgava muito o Frodo, sabe? Achava ele um pouquinho bobão demais, tal, não sei o quê. Mas depois, quando você vê com uma visão muito detalhista, ele é um herói, assim, realmente muito, muito louco, sabe? Tipo assim, no primeiro filme você vê todo mundo, inclusive o Gandalf, em certo momento, quando ele se depara com o anel, ele se vê tentado, ele se vê quase fazendo uma besteira por causa da tentação do anel. E desde o início, o Frodo ele é alguém muito resistente a essa tentação, sabe? E isso é algo muito importante para a narrativa, né? Quando você olha com um pouquinho mais de detalhes, assim, você vê o quão ele é um personagem profundo, né? Não é apenas o Hobbit bobão, assim. O Frodo, ele passa os 3 filmes sob a influência do anel. Então ele tá... A gente vê o Frodo... A gente não sabe quem é o Frodo sem estar... Com o anel, né? Sendo influenciado pelo anel, basicamente. A gente acompanha o Frodo sendo corrompido, então as pessoas não gostam dele e tem razão no qual fazer isso à medida que ele vai se tornando cada vez mais amargo, cada vez mais egoísta, né? Ele vai se tornando até um pouco cruel por causa do que o anel vai corrompendo ele, vai tirando as forças dele. É muito massa a retratação visual que o Peter Jackson faz. A gente vê o Frodo no primeiro filme e a gente vê o Frodo no último filme e ele tá cadavérico, quase. A cena do Frodo quando ele é preso pelos orcs, que os orcs tiram a roupa dele e tal, e Sam encontra ele, parece um cadáver. Então, assim, é basicamente isso, né? Por isso que as pessoas não gostam muito dele. E você, Betinho? Eu tenho 2. Tem um polêmico e tem o aceitável. O polêmico é que eu adoro o Gollum. Me divirto horrores com ele. Caraca! Eu não esperava por essa também. Eu acho ele um dos personagens mais malucos que existe, assim. E a nuance dele é muito boa, pô. Assim, durante toda a aparição dele na história, ele é aquele elemento meio caótico da história. Sim. Eu gosto muito dele, assim, e eu acho que ele é o personagem que mais me marcou. A primeira vez que eu assisti o trailer, até hoje, assim, eu falo Senhor dos Anéis, eu vejo a imagem dele na minha cabeça. E todo o rolê dele, que a gente vai tocar depois, mais pra frente, né, é sobre como que ele vai se transformar naquilo. E dá muitas camadas pra ele, assim.
E a versão aceitável dessa resposta é o Gandalf. O mago é muito bravo, velho. É simplesmente absurdo. Gandalf é realmente... Gandalf é o meu personagem favorito. Eu sou muito fã do Gandalf. Eu diria que Gandalf e Nossa Senhora Galadriel. Ela é muito legal. A Senhora de Lórien, ou a Senhora de Lothlórien. Eu sou muito fã da Galadriel e muito fã do Gandalf também. Eu acho que essa série nova vai dar pra gente ver mais da Galadriel e vai ser bom. Sim. É muito legal ver a presença, né? Como é demonstrado, assim. A presença, realmente, essa é a palavra da Galadriel, né? De como ela é essa pessoa que ela é tão impactante, né? Ela realmente parece uma deusa, assim, né? É muito massa. Eu tava até comentando com o Manu enquanto a gente assistia. Meu Deus, como esses caras conseguiram fazer o casting dos elfos, sabe? As mulheres são todas muito belas e muito imponentes, assim, sabe? A Galadriel, principalmente. É muito legal isso. Esse visual, realmente. O casting dela é incrível. Põe a presença, assim, de velho. Você olha pra ela, em alguns momentos, tipo assim, você olha pra ela e fala, meu Deus, tipo, você tá diante de um anjo. Em outros momentos você fala, meu Deus, que presença assustadora, assim, ó. Na cena da deusa, né? Uma deusa branca! E Lewis fazendo, oi? Não, a deferência, né? Porque a gente, no começo, a gente é apresentado como Gandalf sendo o personagem poderoso que acompanha o grupo. Gandalf é um mago. O P, né? O roubado. Aí, de repente, Gandalf chega dentro de Galadriel e... Ô, minha senhora, tudo bom, minha senhora? O que posso fazer pela senhora? E a gente diz, caramba, Gandalf, que é o OP, ele fica assim diante dela, quem é essa mulher? Mas... o que mais impactou vocês na obra do Senhor dos Anéis, assim? Qual a grande diferença que ele fez na vida de vocês? Cara, falar de Senhor dos Anéis é algo muito, muito complicado, assim, porque, como eu disse, é um universo muito rico, sabe? E em meio a tantos personagens, a tantas coisas que a gente já falou aqui, ele traz consigo mensagens e princípios muito belos, assim, sabe? Eu acho que com certeza, é a mensagem que o Senhor dos Anéis ele traz sobre esperança, né? Isso tá desde o primeiro filme. Inclusive, a gente falou sobre Boromir. E o Betinho até citou isso. O Boromir, no seu leito de morte, ele quase que morre, né? Antes da fala do Aragorn, como alguém completamente desesperançoso com o futuro, né? Ele já tinha ali, tipo, aceitado que todo mundo ia morrer, que o Frodo não ia conseguir cumprir a missão no final das contas. E o povo dele ia morrer, a cidade dele iria ser destruída. E no leito de morte ele vai falando aquilo. E, véi, isso é um sentimento que transpassa a obra inteira, sabe? Por diversos personagens. Você vê várias vezes a desesperança, né? A falta de perspectiva de futuro, porque, sabe? Todas as coisas apontam para um desastre enorme, de que tudo vai dar certo. Mas o Tolkien, ele coloca ali um raiozinho de luz no final das contas, né? Uma frestazinha de esperança, quando na morte do Boromir, lá o Aragorn falando que seja, se eu não me engano, seja pela vida ou pela morte, não vai deixar que a cidade do Boromir seja destruída, e mostra que eles são um povo no final das contas, né? Um povo só, eles que o povo deles, ele iria defender o povo deles e tudo mais. Então, ver como nesse filme, apesar de tudo aparentar que vai dar errado, no final das contas existe uma frestinha de esperança que vai ganhando mais força, até o final das contas, né? A gente vê que tudo dá certo, mesmo tudo apontando que não iria ser assim.
Então acho que isso é o que mais me impacta, sabe? Eu lembro de ter terminado o Retorno do Rei, assim, aos prantos, com... Acho que, se eu não me engano, é o Sam que tem um discursozinho no final falando sobre isso. É muito lindo, velho. É muito lindo ver isso no Senhor dos Anéis. Isso me impacta muito. E eu sempre lembro com muito carinho, sabe? Dos discursos que a série traz, né? Do debate sobre isso. É algo que fala com a gente, pô. Fala demais com a gente, no momento que a gente vive e tal. Então acho que foi isso, assim, que mais me impactou. Eu acho que o que mais me impactou é o sentimento de que os personagens, eles são muito palpáveis, sabe? Por mais que você tenha um começo na apresentação dos personagens, uma imagem deles, você vê que conforme o tempo vai passando, você vai vendo nuances deles que são muito humanas. Exato, nem todos serem humanos, né? Mas assim, como o Gui falou, ou foi o Ija que falou sobre o Gandalf, às vezes, por exemplo, ele perceber que ele está sendo tentado pelo Anel e ele quase tomar decisões muito ruins. E você vê todos os personagens, eles estão sempre nessa guerra interna entre fazer o que é certo e fazer o que eles querem. E é muito massa você ver que nenhum personagem ele é preto no branco, assim, né, de Senhor dos Anéis. Eles são todos cheios de nuance. E você vai vendo aspectos em cada um deles que é importante, que culmina em uma questão muito relacionada a como o ser humano lida com as coisas. Foi uma série que assim, me ajudou muito a entender como eu penso para as relações humanas da gente, assim, cotidianas. O impacto foi isso, assim, de como a narrativa vai levando você para isso. E essas disputas internas, elas vão sendo pauta do debate. E aí ele vai tocando em assuntos como moral, como ganância, força de vontade, lealdade, compromisso e, enfim, vários pontos que são bem importantes serem trabalhados, né? Eu acho que o que mais me impactou no Senhor dos Anéis foi a grandeza. Porque eu já tinha lido outras sagas antes, eu já tinha lido o Riordan, né? O Rick Riordan, o Senhor do Rob. O Percy Jackson, já tinha lido... Eu acho que quando eu li o Senhor dos Anéis, eu já tinha lido até o C.S. Lewis. Mas eu nunca tinha lido uma coisa grandiosa como o Senhor dos Anéis. Eu nunca tinha assistido, quando a gente fala dos filmes, uma saga tão grandiosa, que tratasse de um universo tão completo, tão redondo. Eu ouso dizer que o único filme, a única série de filmes que pode se equiparar ao Senhor dos Anéis é Star Wars, em termos de completude de universo, sabe? Que o universo de Star Wars ele é tão orgânico quanto o do Senhor dos Anéis, mas o universo do Senhor dos Anéis, ele me impactou demais. Porque ele é orgânico, gente. Tipo, o Tolkien morreu há um tempão. E a obra dele continua viva. Hoje você consegue aprender a escrever em Quenya, em Sindarin. Você consegue hoje falar. Tem palavras. As palavras. Ele criou um arcabouço linguístico tão completo, uma estrutura ortográfica em que é possível criar novas palavras dentro deste idioma. Percebem como isso é complexo? Ele não criou apenas uma história de um grupo que começa ali e termina ali. Tem 3.000 anos para trás e tem mais milhares de anos para frente. Eu acho que quando eu li O Senhor dos Anéis, eu tive um sentimento de grandeza tão grande, tipo, que me deu uma ressaca enorme. Quando eu assisti o filme, eu fiquei tipo,
o que foi isso que eu assisti. São 12 horas de filme. Sei lá, Vingadores Ultimato teve 3 horas e a galera foi ao delírio. E a gente assiste 12 horas de Senhor dos Anéis. Eu acho que a grandeza foi o que mais me impactou. Mas enquanto cristãos, por que a gente tem que se preocupar com isso? De fato. Assim, existem muitas coisas pra gente analisar a partir desse aspecto. Mas ainda nessa linha da grandeza, cara, eu acho que Senhor dos Anéis é um dos melhores exemplos que a gente tem para entender graça comum, para entender, né, o dom que Deus dá aos seres humanos, né, nós sermos a sua imagem e semelhança, sabe? Essa capacidade de criar um mundo, né, quase que do nada, né? E como o Guilherme falou, orgânico, sabe? Isso é uma capacidade que Deus ele nos deu ao ser humano para glorificar ele de alguma forma, sabe? E olhar nessa perspectiva, olhar para essa grandeza e ver que, pô, cara, isso por si só já é algo incrível, mas isso aponta também para isso é apenas uma sombra, né? É apenas uma parte do que é realmente o dom criativo de Deus, sabe? O nosso Senhor, ele fez um mundo do nada, né? Então, é muito massa a gente observar isso, ver como Deus, ele capacita nós, seres humanos, a fazer coisas grandiosas dessa forma, né? E tudo mais. E, assim, eu acho que, como eu falei, como cristão, realmente a mensagem que fica mais no meu coração, desde que eu assisti, foi a mensagem que o filme ele traz sobre esperança, né? É engraçado, o filme ele faz quase que um plano de salvação, né? Ele mostra meio que a decadência do homem com o pecado e tudo mais, a necessidade de ser salvo, né? De um salvador, a importância de termos a esperança, né? De que a salvação virá, que o salvador ele virá e tudo mais. E no final das contas também essa esperança se concretizando, né, no bem vencendo o mal e tudo mais. Então é muito lindo ver isso durante o filme, ver essa construção, sabe? Esse altos e baixos, assim, que faz parte da caminhada cristã, né? A nossa relação com o pecado, principalmente, com a tentação. Como o Beto falou, os personagens deles são muito reais. E o fato de eles serem muito reais mostra que eles são muito podres, às vezes, sabe? O Frodo, em um certo momento, ataca o Sam, que foi o seu aliado desde o início. O cara que, como eu disse, quase se afogou no rio para tentar ajudá-lo, e o Frodo se vira contra ele, né? E é louco pensar que, tipo, o Anel, ele é um artifício para mostrar, né, a real maldade que existe dentro dos seres humanos e a que ponto a gente pode chegar, né? Quais são os limites da nossa maldade, da maldade que existe dentro de nós. E ver isso, ver como os nossos heróis, eles chegam a esse fundo do poço, mas no final das contas eles conseguem a redenção, eles conseguem virar e enfrentar os seus medos, né? Enfrentar a soberba, o egoísmo, enfrentar a ganância, tudo isso em prol da amizade, em prol da lealdade, em prol do sacrifício para com o outro. Tudo isso é muito lindo, sabe? Isso está presente na série do início ao fim. Prega! Vai, prega e prega e prega. Tei! Eu acho que um ponto importante, assim, na minha perspectiva, para o cristão assistir Senhor dos Anéis, é porque eu não sei se a gente conseguiria fazer as leituras cristológicas das obras da cultura pop hoje, como a gente faz, se não existisse Senhor dos Anéis e Nárnia, sabe? Uhum. Eles foram os caras que lançaram essa tendência. Claro que antes deles o John Bunyan já tinha escrito Peregrino, mas
em termos de ficção cristã. Mas o Peregrino, ele é uma alegoria explícita. Explicitamente, né? E o Senhor dos Anéis e Nárnia, mas o Senhor dos Anéis ainda menos do que Nárnia, é um conto de ficção, fantasia, mas que traz a mensagem do evangelho deliberadamente. E aí, enquanto cristãos, eu acho que é importante a gente ter esse contato, tanto que quando se trata de dar aula, né, sobre cosmovisão, eu sempre recomendo a leitura de Senhor dos Anéis e Nárnia. Porque se a gente lê essas coisas, se a gente lê o Senhor dos Anéis, se a gente lê Nárnia, se a gente lê o Hobbit, e a gente consegue ver ali a cristologia, essas coisas, a gente amadurece a nossa visão e percebe que isso pode estar em outros lugares também. Então eu acho que eles têm esse papel de nos ensinar a ler o mundo a partir da nossa cosmovisão cristã. E sem contar as próprias mensagens, né, que o Senhor dos Anéis traz, como amizade, coragem, né, que o Betinho já falou antes. A ganância é uma série de mensagens importantíssimas. Mas aqui, caminhando pro final... Só pro Beto falar, né? Um pouco. Betinho, você... Não, mas eu acho que eu não tenho muito a acrescentar, não, assim, nesse ponto. Eu acho que o que eu tinha pra falar é muito do que vocês falaram, né? E é uma obra que ela ajuda a gente a ler o mundo mesmo, né? Eu acho que é o Tolkien que fala sobre isso, que às vezes a melhor maneira de você falar sobre alguma coisa é contar uma história, né? Então é o que ele faz. Ele quer explicar alguma coisa, ele quer passar alguma mensagem e ele vai e conta uma história. E, inclusive, é muito massa como o Senhor dos Anéis ele desafia a gente realmente a entender o que ele quer falar, porque esse é um dos motivos, assim, que o Tolkien tem um livro que eu acho que chama alguma coisa da amizade. Ele fala sobre a história do Tolkien e do Lewis. E aí uma das discussões que eles vão ter é porque o Tolkien vai falar que o Lewis é excessivamente alegórico. Ele é muito explícito no que ele fala. Então você não precisa, assim, ser um leitor super atento para entender coisas em Nárnia, por exemplo, como Aslan é Deus, ele é Jesus. Existe essa dinâmica da criação, tudo mais. Mas com o Senhor dos Anéis, você precisa ser muito atento com os personagens para você ir captando as nuances que eles vão tendo e aquilo que eles revelam do caráter de Jesus também, né? Porque o Tolkien ele vai imprimir isso e talvez de todas as obras que a gente falou aqui no Bendito, em que a gente supunha isso ou a gente fazia uma correlação, porque a gente entende que as narrativas estão conectadas a uma narrativa maior, o Tolkien colocou de propósito isso na história dele. Não é que a gente tá... personagens, né? Tipo assim, não é que a gente tá fazendo uma correlação, é porque está lá de fato. E a gente tem que descobrir onde é que ele tá. Uhum. E aí ele solta isso, assim, em vários personagens da história. Isso que eu acho mais legal, assim. É muito massa mesmo. Ah, e a pergunta não era nem essa, né? Era. Por que a gente cristão tem que se importar? E aí eu acho que, assim, é importante a gente lidar com isso, porque esse tipo de coisa, de narrativa, ele pode parecer que é só, isso é uma coisa de nerd, é uma coisa de nicho, que não sei o quê. Mas, velho, você ser um bom leitor, você entender e você conseguir captar essas coisas, faz você conseguir captar isso no seu cotidiano também. Então, assim, traz essa experiência da leitura no seu dia a dia. É isso aí, velho. Então, pessoal, voltando aqui, a gente percebeu, aqui, olhando aqui, que a gente ainda tinha mais muita coisa pra falar sobre o episódio, sobre o Senhor dos Anéis. Nós tínhamos ainda mais uns 6 pontos aqui na pauta só sobre a teologia de Tolkien no Senhor dos Anéis. Então, veja bem, de tudo que a gente falou ainda tinha muita coisa. O episódio já tá grande, o Rubinho vai matar a gente se a gente gravar aqui 3 horas de podcast. Vocês não vão querer ouvir, nós não somos o Peter Jackson pra lhe segurar 4 horas. Então,
a gente vai agora caminhar para o encerramento e vamos ficar devendo uma segunda parte sobre o Senhor dos Anéis. Talvez isso aconteça depois que lançar os Anéis de Poder. E aí a gente vai poder comentar um pouco sobre a teologia de Tolkien e sobre a produção da Amazon Prime. Não tô prometendo, tô especulando. Não, isso vai acontecer, com certeza. Eu tô prometendo aqui nesse podcast que vai ter episódio sobre os Anéis de Poder, sabe? E, ó, sabe moral, a gente assume compromisso. Você ouvinte, então diga aí. E nos acompanha, que vai assistir esse episódio, vai escutar esse episódio da gente e vai falar, faltou vocês falarem sobre tal assunto. Aí o que é que você faz? Corre no post do Instagram e fala lá, ei, mocinhos, falem sobre esse assunto aqui de Senhor dos Anéis. E aí, as pessoas vão ver, vocês também estão querendo ouvir mais. E a gente vai se motivar ainda mais para gravar episódios sobre o universo de Senhor dos Anéis. Se você tá no nosso grupo do Telegram, pode falar por lá também. Eu acho que esse episódio fica aqui mais como introdução ao universo também de Senhor dos Anéis, né? A gente falou de uma maneira bem geral sobre os 3 filmes, falou dos personagens mais impactantes, falou um pouco de uma maneira introdutória sobre a cosmovisão cristã e sobre como Tolkien, ele bebe, não é que ele bebe, ele era um cristão e por isso ele, nos seus escritos, fala direto ou indiretamente do cristianismo, da fé que ele tinha. E então eu acho que a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais disso nos outros episódios que a gente vai falar sobre a obra. E, não falta o que dizer sobre o Senhor dos Anéis. Eu acho que a gente pode encerrar falando sobre as nossas expectativas sobre os Anéis de Poder. Sim. Eu acho que essa série ela vai trazer muito do espírito do Senhor dos Anéis, da estética, mas eu acho que vai ficar longe daquilo que a gente espera em termos de fidelidade ao universo de Tolkien, sabe? O que a galera tem pra adaptar é muito pouco. É diferente do Peter Jackson, que tinha 3 livros na mão, completos. Eles vão trabalhar basicamente com apêndices. É muito do que vai estar ali a criação da cabeça deles. E a menos que Tolkien tenha psicografado, vai ser difícil algo que esteja à altura da obra do Peter Jackson. Eu acho que a gente vai ter um desafio também de é óbvio que assim, a obra existe e ela vai ganhar muita força com base no saudosismo dos fãs. Mas um desafio um pouco de entender que, cara, é óbvio que ela surge das bases de Tolkien, de Senhor dos Anéis, mas é uma nova obra, né? E a gente vai precisar aproveitar ela, assim, e entender essas limitações que o pessoal está tendo para construir essa nova narrativa. Mas eu não acho que vai decepcionar. Eu tava vendo os críticos aí que já assistiram os primeiros episódios, falando que é a mesma atmosfera de filme e tal, não sei o quê. Porque no final das contas, o universo ele é magnífico. Então, eu acho que não precisa de um esforço sobrenatural para fazer uma boa série, um bom filme com aquilo que a gente já tem, sabe? Com essas raças, com os anéis, com os personagens que a gente já tem, com as línguas e tudo mais. Então eu tô com muitas expectativas, mais inclusive do que o House of the Dragon, porque faz muito tempo que a gente não tem nada sobre o Senhor dos Anéis. Então eu acho que vai ser muito bom. Vai dar essa reanimada nesse universo, assim, e vai fazer também que muitas pessoas conheçam, né? Dessa vez, o universo de Tolkien. Não, e assim, faz muito tempo que se espera mais coisas sobre o Senhor dos Anéis, né? Porque ele lança uma pancada de livro póstumo, né? Mas, tipo assim, você tem um monte de história que a família Tolkien vem divulgando e tá sendo trazida pro Brasil, e você não tem nenhuma produção audiovisual disso, né? Então é bom ter novamente essas histórias sendo contadas, porque o universo de Tolkien é muito rico. Eu tô assim, tentando segurar um pouco expectativas. Porque eu tô muito animado pra ler os livros. E aí eu tô naquela de tipo assim, velho, será que eu tô esperando muito? E aí o povo fala tão bem dos livros, que eu já tô esperando muito bem dos livros. E aí
eu fico com medo de me frustrar com séries. Mas eu acho que, assim, até agora, pelo que eu vi, me parece a gente está diante, assim, de uma obra-prima de fantasias. E tá tudo muito bem feito, muito bonito. E, assim, apesar da treta com Peter Jackson, não sei se vocês estão sabendo do rolê de, tipo assim, não ter participado da produção e coisa assim. Mas Eu tô meio por fora, assim, desse backstage. me parece, assim, manter um pouco da estética visual criada por ele, né? Do universo cinematográfico. Então eu estou animado, assim, não estou a fundo das coisas. É um universo que eu gosto muito, mas eu conheço pouco. Então, tudo essa comparação, eu estava muito mais ansioso por House of the Dragon. Mas quero conhecer mais, assim. É uma série que me chegou a curiosidade. Tomara que seja daquelas séries que elas vão puxando outras séries, né? Tem outras histórias que eu acho muito boas. Do universo, né? Tem Culervo, tem Eren Lúthien, que são legais. Pô, uma parada aqui, só abrindo um parêntese. Os jogos do Shadow of Mordor, eles têm narrativas muito boas e eu acharia muito legal que houvesse uma adaptação. Seja em série, seja em filme. Seria bem legal. Eu queria ver o Silmarillion. Já mas aquela cena... Esse não vai ser... Eu tinha entendido algumas pessoas falando que esse teria a ver com o Silmarillion, mas... Não. Eles não têm direito de adaptar uma página do Silmarillion. Eles vão adaptar... entendi. Tá. Faz sentido o que o pessoal falou. Apenas a Segunda Era. Então, assim, o Silmarillion, ele se concentra majoritariamente nos acontecimentos da Primeira Era. Uhum. E aí, já pensou aquela cena, tipo, tudo escuro, e de repente aquela voz narrando, tipo, no começo era Eru. Meu amigo! E o cântico dos Valar trazendo tudo à existência. Nossa, essa cena seria... Eu tô todo arrupiado. Seria incrível mesmo. Ai, gente, é isso. Expectativa tá lançada. Que venha os Anéis de Poder, que venha mais do universo de Tolkien para enriquecer a cultura pop. Que Deus te abençoe. Esse foi o Bendito Podcast. Interaja conosco em todas as redes sociais. Fica aqui o nosso cheiro para os meninos que não puderam participar. Caleb, Luthier, Nick, Debs. Luiz. É isso. E Rubinho. Um abraço pra todo mundo. Valeu, gente. Valeu. Esperem a parte 2 desse episódio, que aí a gente vai se aprofundar de fato na teologia de Tolkien. Vai ser bem legal. Valeu demais, gente. Privilégio participar todas as vezes. Adoro vocês. Beijo no coração e assistam O Senhor dos Anéis. Tchau.